Sem dúvida, a cidade de São Paulo merece o título de maior cidade do país. No entanto, além de possuir mais de 12 milhões de cidades, também possui um grande índice de desigualdade, tendo em vista acontecimentos no passado como a imigração de mão de obra europeia para a reposição de mão de obra escrava. Então, sem dúvida, São Paulo ainda tem muitos problemas sociais, políticos e de estrutura para se tornar uma cidade melhor, mas possui uma base sólida para esse crescimento. Urbanização da cidade de São Paulo, 1867 até 1900. As ruas de São Paulo, no século XIX, formavam uma teia, ou seja, ruas que se cruzavam, estreitas e tortuosas, marcadas pela irregularidade e cheias de becos. Nos primeiros tempos, os caminhos foram sendo construídos de forma espontânea, sem planejamento, ligando a região central aos arredores. Em meados de 1860, a cidade de São Paulo já era bem diferente da antiga cidade colonial. Os primeiros lampiões de rua queimavam óleo de mamonha ou de baleia, e a cidade já contava com um parque público, o Jardim da Luz, que passaria por extensas reformas no final do século. Por volta de 1870, o Porto de Santos tornou-se o maior do Brasil, desbancando o Porto de Salvador. E em 1892, o porto foi reinaugurado após reformas, propostas pelo engenheiro baiano Teodoro Sampaio, publicadas na revista de Engenharia de 10 de agosto de 1979. Ao mesmo tempo, foram criados os Campos Elíseos, bairros da elite, antecessores dos atuais condomínios. Falarei agora sobre o período de evolução de São Paulo desde 1900 até 1940, dividindo em duas partes. Na primeira, falarei sobre 1900 até 1920 e logo em seguida desde 1920 até 1940. De 1900 até 1920 foi registrado um crescimento vertiginoso da população, que agora já era de mais de 240 mil habitantes. Algumas linhas também foram criadas nessa época, como a inauguração da linha Santos Jundiaí e a Avenida São João. Houve também a inauguração do Parque do Anhangabaú e do Teatro Municipal. Nessa época, também a arquitetura de São Paulo começou a mudar de aparência, mudando da época colonial para algo mais moderno. De 1920 até a década de 40, a população de São Paulo passara a ser de mais de 540 mil habitantes na época da década de 20. E até a época de 40, sua população dobraria, passando de 1,3 milhões de habitantes. Durante todo esse período, ocorreram vários eventos, como a Semana de Arte Moderna e a Revolução Constitucional de 1932. Nos anos 40, o coração da cidade era atravessado por trilhos. Pela Rua Xavier de Toledo circulava uma dezena de linhas de bonde. Nos anos de 1990, o crescimento demográfico permaneceu baixo, sinalizando a continuidade do processo de evasão populacional do município. De fato, pelos resultados do último censo demográfico, a população do município de São Paulo totalizava 10,4 milhões de pessoas, apontando por uma taxa média anual do crescimento abaixo de 1% entre 1991 e 2000. Presenciou-se, pois, a continuidade de tendência de evasão populacional do município, mas em volumes menores, talvez, pelo desempenho mais favorável da economia paulista durante parte da década. A violência, a perda de qualidade de vida, os problemas de poluição sonora do ar e visual e outras deseconomias da aglomeração também passaram a ter peso crescente na decisão de saída das famílias da capital, sobretudo as de classe média e média alta. Quando falamos sobre o desenvolvimento de São Paulo, no início de seu surgimento como cidade, devemos levar alguns fatores em conta. O café surgiu como produto primordial para o desenvolvimento econômico do país, mas esse fato foi muito maior em São Paulo. O café permitiu que a cidade se tornasse a potência que ela é hoje. Além do café, as estradas de ferro e o Porto de Santos, por mais que o porto não seja dentro da própria São Paulo, foram de suma importância na história da cidade, pois elas permitiram a exportação e importação de diversos materiais, além de permitirem a movimentação de estrangeiros. Falando nesses estrangeiros, durante essas épocas iniciais, eles chegaram em grandes lotes na cidade, gerando a grande diversidade de culturas e serviços. No entanto, esses trabalhadores que foram trazidos para o país acabaram, por se dizer, tirando o trabalho dos ex-escravos, assim gerando uma enorme desigualdade e o surgimento das primeiras favelas em São Paulo.